Glória a Deus. O título da mensagem que o Senhor colocou para eu transmitir nesta manhã, que não é o mais importante, não é o título, mas sim o conteúdo. The title of the message that God gave me today É fortalecei-vos no Senhor. is be strengthened in the Lord. Amém? Amen. Fortalecei-vos no Senhor. Be strengthened in the Lord. Domingo passado, o pastor Vítor compartilha sobre a reconstrução do edifício. Last Sunday, the other pastor was sharing about the rebuilding of the. E para reconstruir o edifício, como ele falava, é necessário retirar todos os escombros. And to rebuild something, you need to take Todo o lixo, all the toda. garbage. You have to clean it. Mas nós, como edifício, antes de chegarmos a necessitar de ser reconstruído, But we as buildings, before being rebuilt, é melhor conservar-nos. it's better we look for a way to maintain it, Manutenção. to keep it nice. E eu, nesta manhã, queria, através da palavra de Deus, And this morning I would like to share with you que a igreja possa fortalecer-se no Senhor, that the church would be able to não por aquilo que eu diga, strengthen itself in the Lord mas pela presença de Deus na nossa vida. through the presence of God in our lives. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 3, 2 Corinthians chapter 3. pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segunda Coríntios 10, versículo 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. It says, for though we walk in the flesh, we do not war according to the 3 e flesh. 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Quero dizer que, ou diz a palavra do Senhor, que nós, para fortalecermos no Espírito e encher-nos do Espírito, So the word of God says for us to be strengthened in the Lord. não são com as armas carnais, It is not going to be through nem naturais, carnal ou weapons tudo aquilo que nós, or natural weapons. como ser humano, podemos fazer, Anything that we as human beings can mas sim o que Deus pode fazer em nós. do. But it is through God Amém? what He can do through us. Amen. E para encher-nos do Espírito, And for us to be filled with the Holy Spirit, é necessário esvaziar-nos. Dois corpos não cabem no mesmo lugar, mas o Espírito Santo não é um sólido, nem tem fórmula. we need to empty ourselves first. Mas a luz não tem comunhão com as trevas. Light has no agreement with darkness. Então, para que o Espírito Santo do Senhor ocupe o lugar, So that the Holy Spirit will be able to occupy, que nós somos santuário de Deus, we are His sanctuary. é necessário que esvaziemos-nos It is needed then. de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, It is needed that we empty ourselves para que o Espírito Santo of everything that ocupe does o not lugar que please corresponde na nossa vida. Him. Amém? So that the Lord will then be able to occupy His place. Para encher-nos do Espírito Santo não é preciso grandes complicações. For us to be filled with the Holy Spirit, there are Primeiro é necessário crer. big complications. Que aqueles que não creem It's demanded to believe. não recebem o Espírito Santo. Those who do not believe does not Aqueles que não creem em Jesus the Holy Spirit. não recebem o Espírito Santo, melhor dito. Those who do not believe in Porque há muita gente que crê em Deus, mas não tem o Espírito Santo. a lot of people believe in God, but Porque they do crer not em have the Deus Holy não é uma religião. Crer em Deus não é uma religião. Não, como quero dizer, crer em Deus, muitas pessoas o fazem como uma religião. Trusting in God is not a religion. Mas Deus não é uma religião. Cristo é vida. A religion. Christ is life. E é que necessário não somente crer em Deus,
mas que Deus enviou o seu Filho a dar a sua vida por ti e por mim, e foi à cruz em favor de todos nós. Há muita gente que crê em Deus, mas não crê em Jesus Cristo. It is needed for us to believe in God. Há que crer em Jesus Cristo You have to believe in Jesus. e o seu Espírito Santo ocupa o lugar que corresponde à nossa The Holy vida Spirit will e nos occupy the dirige. place in our lives. Mas corresponde a nós, corresponde a cada um de nós, But it's our colocar a nossa parte, não é? Para poder receber-nos. part is to believe and to follow Him. Então, nós como filhos de Deus, aqueles que creem em Deus, aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, As children que é of Deus, God, e o seu Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo... Frases curtas, o teste. oh, thanks. This is the text, all right? Glória a Deus. Fortalecei-vos no Efésios 5, vamos a Efésios 5. Quero dizer que como filhos de Deus, As children of God, I want temos de determinadas obrigações, não é? Ou deveres, we have some things that we need para manter o edifício conservado. so that we will be able to E a melhor forma de conservar o edifício, que somos nós, and the best way for us to maintain this building é a maior percentagem do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele é vida. is to have the Holy Spirit in our life. Amém? Espírito Santo é vida. Então The queria Holy Spirit is life. darmos algumas ferramentas ou através da palavra do Senhor alguma instrução ou algo que nos ajuda a manter o edifício. Diz a palavra do Senhor em Efésios 5, Ephesians chapter 5, para os seus filhos, para os seus servos, para os seus ministros, para aqueles que confessam a Deus em suas vidas. Efésios 5, versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis de vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Ephesians 5 from 15 to 21. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand that the will of the Lord is, and do not be drunk with wine, in which dissipation, but be filled with the Holy Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, sing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. Amém. Enchei-vos do Espírito Santo é a palavra do Senhor para esta manhã, para a sua igreja. So be filled with the Holy Spirit is the word of God for us today. Sabes, se aproxima ao longo destes tempos, não é? Deste que começou a epidemia, We see that because of this pandemic, e antes da epidemia, and even before the pandemic, e em todos os momentos, in every time, sempre somos assolados we are always being struck por vários nutrientes que vêm à nossa vida que não edificam. many things come to our lives that does not edify us. E principalmente quando chega a época natalícia, And especially when it's approaching Christmas. parece que é nesta época que as pessoas se tornam boas, Looks like ou querem fazer o bem, people ou se lembram só de Jesus, become good. They want to do good. e se começa com sentimentalismos, So there are a lot of boas ações, ou pseudos ou boas ações. willing to do good actions. Quer dizer que
nestes tempos que se desperdiça muito tempo com coisas que são fúteis. So in these seasons, a lot of time is Eu não estou a pregar contra a época natalícia, nem muito menos, I'm not preaching against Christmas, mas creio que se dá demasiada importância àquilo que não é tão importante, porque o importante foi quando Jesus Cristo but I'm saying that a lot of people give a lot of foi à importance cruz to things that are not a important. pagar os seus pecados por ti e por mim. And what is important is to look to Jesus who died on the cross. Amém. For you. Mas não nos embrulhamos em muitas situações ou nos embaraçamos But we get caught many ou nos times deixamos embaraçar daquilo que muitas vezes não agrada a Deus. with things that does not please God. Muitas vezes desperdiçamos nosso tempo, nossa vida enchendo-nos de nada de bom, A lot of times we spend times in our lives with things that are not e good. quando digo nada de bom, não estou enfocando, como dizia o versículo, não vos embriagueis com vinho, And I'm not talking about what não é propriamente em referir-se ao vinho, quando se fala em embriagar, é tomar em demasia, e como os pensamentos vêm à nossa cabeça, it's not about drinking as the E- Ephesians was mentioned. mas, here, e nós não os conseguimos controlar, but it's about not being able to. mas está em nós rejeitar os pensamentos. But we have to. Está em nós ingerir ou não ingerir. It's our responsibility to choose right, to do right. Porque em relação ao vinho, estou enfocando propriamente em nada de bom. Quando digo nada de bom, não me estou a referir a tomar um pouco de vinho. I'm not talking about drinking a little bit of wine. Porque até um pouco de vinho é bom para a saúde, já dizia o apóstolo Paulo, não é? Ou em Timóteo, não é? Dizia o apóstolo Paulo. We see Paul telling Timothy that Mas drinking dizia- a little bit of wine is good. Não bebas só água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. When he tells him to drink not only water but a little bit of wine, that would be good for his. Não estou a fazer uma apologia de beber vinho, So I'm not going in here. mas também não estou a dizer favoring que drinking, é o vinho que mancha o espírito, ou pelo contrário, não é? Diz um pouco de vinho, diz comigo, um pouco, it's a little bit of pouco, wine. dizia o apóstolo, não é? Um pouco. Paul is telling Timothy to drink. Mas ao que vamos nesta manhã é que o Senhor e a sua palavra nos adverte So the word of God is calling our attention to para que não nos enchemos-nos de coisas que possam trazer desordem à nossa vida. that we would not Quando fala em embriagar, fill devassidão, ourselves with things that would E- not e muitas vezes damos espaço a que venham muitas coisas à nossa vida, and a lot of times we give space to bad things. nos desculpamos com circunstâncias, We give excuses com momentos, with moments com os demais, com as outras pessoas, with other people. mas o que temos que é buscar o verdadeiro fundamento, que é Jesus Cristo. But we have to look and search for the good foundation. Não podemos esquecer que somos santuário de Deus. We are sanctuary. E muitas pessoas dizem ou preocupam-se A lot of people are worried somente com o fumar with smoking ou tomar substâncias ilícitas ou or químicas, using mas drugs. talvez essas coisas sejam também as menos que mancham o espírito. São mais Maybe those things are the ones that para destruir a nossa vida física. it destroys our physical life. Porque o que ingerimos e que nos destrói a nossa vida espiritual, muitas vezes não se vê, mas se absorve. But a lot of things also that we cannot see, they come and destroy our lives. Para manter o edifício é necessário sabedoria, temor e entendimento. To maintain the Provérbios our lives 2:1. to the Lord is needed wisdom. Amém? Proverbs Provérbio 2, versículo 2. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 2, e se está ali escrito, o irmão podia ler logo em inglês.
para não estarmos a So causa Proverbs chapter 2, verse 2, do 2 ao 6. from 2 to 6. So that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. 6. Okay. Glória a Deus. Porque o Senhor dá, no versículo 3, 2 diz para... 3 diz, se clamares por entendimento e por inteligência e alçares a voz. Verse 3 says, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding. E se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, If you seek her as silver, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. verse 5, Temor do Senhor. then you Não medo, para que não podemos ter medo, mas temos que ser reverentes para com Deus. Temor é reverência. so fear of the Lord is respect. Necessitamos de ter conhecimento da palavra do Senhor para aplicá-la, para vivê-la em nossa vida. We need to have knowledge from Sem the word of conhecimento o God, povo live. perece. Without knowledge, people Sem are conhecimento destroyed. nos esfriamos. Without knowledge, we are destroyed, we perish. Mas para fazer a manutenção do edifício, But to keep on the building, necessitamos de sabedoria. we need wisdom. Não sabedoria mundana, Not the wisdom that comes from the world, não como dizem os portugueses, esperteza, not the listo em espanhol, as the people in Lisbon say, mas uma sabedoria que venha de Deus para a but a edificação wisdom da nossa that vida. comes from God so that we be En- edified. Entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento e entendimento, You por- understand the fear of God porque o Senhor dá a sabedoria e ela entrará em teu coração. because God Amém? gives understanding. O que Deus nos chama nesta manhã é para não deixar que entremos coisas pouco nutritivas So God calls our attention to that, para o espírito, para o corpo e para a nossa alma. that you get understanding for the spirit, Enfim, para a nossa soul, vida. for our lives. E que nos enchamos do essencial, que façamos uma triagem. So that we might we might be smart and Para quê? Para a prosperidade da nossa vida, porque Deus quer trazer prosperidade à nossa vida. Amém? wants us to be Deus quer que tu prosperes, Deus quer que eu prospere, e não uma prosperidade de riqueza natural, mas prosperidade espiritual. wants us to be prosperous, especially spiritually. Deus quer trazer riqueza à vida dos seus filhos He wants to be richness. e riqueza em abundância. He wants to give us O- everything. That João 10:10. John 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. The thief has come to kill, Eu vim para que tenham vida em abundância. steal, E abundância significa riqueza. but I have come to give you life. Evidentemente que o Senhor é bem-aventurado os pobres de espírito, Jesus also said mas that bem-aventurado aqueles que têm a riqueza de ter o Espírito Santo de Deus como o seu Senhor e Salvador, que habitar por completo na sua vida. Amém? O Espírito Santo tem que reinar em nossa vida. the Holy Spirit wants Não só encher-nos do Espírito Santo, mas como mantermos o Espírito Santo. to not only be filled with the Holy Spirit, but Não podemos abrir frinchas, nem podemos ser cisternas rotas. we cannot give gaps to the enemy. Lemos a palavra, viemos ao culto, recebemos, We, mas we come to church to receive, to praise God, to worship fica God, retida em nós ou se vai. and we have to see if we do not let it go. Se aguardamos, From God. ela produz vida If we e keep vida it, em abundância. if we keep it, if we cultivate what God has given us, it will bear O, fruits. o Senhor é nosso refúgio, diz no Salmo 91:2. Psalm 91 verse 2 says that the Lord is our refuge. Mas no 11 de João 10 diz:
eu sou o bom pastor e Ele dá a vida pelas ovelhas, But verse 11 from John 10 que Ele é a says nossa that proteção para Jesus aqueles said que that neles He is the good confiam. shepherd. Amém? Provérbios 24 diz, no versículo 3, com sabedoria se edifica a casa. Como eu há pouco atrás dizia, com sabedoria se edifica a casa, mas com a sabedoria de Deus, não com a sabedoria carnal, como diz em Coríntios 1:12, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Quero isto dizer, com sabedoria se edifica a casa. Proverbs 24 says that with wisdom we edify our houses. Enchei-vos do Espírito Santo, dizia Paulo aos Efésios. Paul tells Ephesians to be filled with the Holy Spirit. E que melhor é que haja do que haver disenções, discussões, críticas, murmurações. Muitas vezes somos como os do mundo, a quem criticamos. We have to be careful with in our relationship so that we might not be getting into fights. Mas se formos a colocar um termómetro, We need to put like a thermometer ou melhor, estamos como os do mundo. so that we won't be like the Mas people não, in the world. mas não temos que ser melhores que os do mundo. We don't have to be better than them. O que temos que fazer é a diferença dos do mundo. We have to make Vivemos neste mundo, we live mas in não this world. pertencemos a este mundo. We live in this world, Mas também não somos but extraterrestres. we don't belong to this world. But we Paulo falava sencillamente à igreja. O apóstolo Paulo falava com palavras simples, diretas. Paul Coríntios, used to speak, Efésios. with straight words, A mim me inspira o apóstolo Paulo. and he inspires me very much. Efésios 5:19 diz algo que pode ser de grande edificação para a manutenção das nossas vidas. Ephesians 5:19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. E muitas vezes esquecemos de um Deus te abençoe, irmão. Não religiosamente, não, mas verdadeiramente. Não é que estivéssemos uma linguagem, como digo, frangélica ou evangélica, mas uma linguagem mais de amor uns com os outros. So we get this instruction, this orientation from Paul speaking to the Ephesians in verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, sing and making melody in your heart to the Lord. É importante que nos relacionamentos entre nós na igreja, porque os demais estão com os olhos fixados em nós, que nós façamos a diferença como nos relacionamos. It is very important for us to work in our relationship to make O apóstolo Paulo não diz que esta é a única maneira de manter o edifício, in a way that we would be able to edify one another. mas seguramente que ao procedermos desta maneira, desta forma nos estamos esvaziando daquilo que não agrada a Deus. And that's if we follow those instructions, we'll be able to be emptying ourselves. Quanto mais nos esvaziamos de nós, The more we empty ourselves, mais nos enchemos da presença do we'll Espírito. be able to be filled with the Holy Spirit. Do Espírito Santo. Apresentei-vos em sacrifício santo, como diz em Romanos 1, Romanos 12:1, perdoar. Romans chapter 12 verse 1 says, present yourselves before God. Não só, como já há pouco dizia, não só temos de enchermos como mantermos cheios do Espírito So we Santo. not only have to be filled with the Holy Spirit, but we have to keep on like that. A vida de Cristo em nós não se pode ser uma goteira contínua. So the life of Christ in us. Ele é a rocha, Ele é a nossa fortaleza droppings of water in our e a nossa força e nos mantém firmes. He is our strength, Podemos ter altos e baixos, and He will help us. to melhores stand. dias, piores dias, We might have mais saúde, menos saúde, etc. we might have good days. Some other days are Mas não é not por so isto que se good, deve perder a presença do Espírito em nós. But we have to do our best not to lose. His Já vi presence irmãos in us. no leito de morte, morrendo, partindo com o Senhor. Já vi irmãos no hospital, nas camas,
que se morrem no prazo de horas, mas confessando a Jesus Cristo e cheios da presença de Deus. Para mim é exemplo. Muitas vezes nos desculpamos e dizemos, bueno, de onde está o Senhor, esta situação? Mas é verdade, já vi pessoas passando muitas dificuldades, muitos irmãos, mesmo à portas da morte, para partir com o Senhor e cheios da presença do Espírito Santo. You know, we got to be working in a way that will maintain our relationship with God, so that all the way through our lives, to the end, we'll be able to stand with Him, even if Para we mim, lay isso me down mantém e in me bed, anima. sick or close to death. Aí confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor e não é um par deles, e é o seu Deus, e mesmo sabendo que passado horas vão partir, e continua a reinar a presença de Deus nas suas vidas. Even if you are close to death, that you'll be able to stand and E nós muitas vezes por coisas, your confession eu quero dizer, por coisas fúteis, banais, a presença de Deus quase que se vá. And many times it happens that people choose bad things and the presence of God goes E from porquê? their lives. Porque o velho homem logo vem ao de cima. Because the old nature E não é só em vós, is always trying to mas come também em back in our mim lives. passa. Também não é só em vós, mas a mim também me acontece. Not only with you it happens, Por it isso, happens quando with me as well. vigiemos, mas vigiemos-nos a nós próprios. So we have to watch. Muitos se preocupam em vigiar os demais e a vida dos demais, Sometimes people are concerned about watching other people's mas lives, primeiramente devemos de vigiar a nossa própria vida. but we have to watch our own first. Como nos mantemos cheios do Espírito Santo? É a pergunta para esta manhã. So the question for this morning is Andando com a Bíblia a toda a hora, how can we keep up flutuando a 2 passos do with the Lord? Não. Nos mantemos, ou se mantém o Espírito Santo em nós na medida em que agradamos ao Senhor e como o agradamos. We'll Tão be able simples to como keep isso. up with the Lord as we please Him. Conhecemos a verdade, sabemos aquilo que agrada, sabemos aquilo que edifica, We know the truth, então nós We know decidimos what edifies, so we have to follow those. limpando-nos de tudo o que não lhe agrada. Tão simples como isso escrevia eu, não é? We clean ourselves from everything that does not please God. Porque em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: Deus não nos chamou à impureza, mas para a santificação. 1 de Tessalonicenses 1 Thessalonians 4, 4, versículo 7 e 8. 7 and 8. It says God has not called us into Não nos chamou à impureza, mas à God santificação. has not called us for impurity, but to sanctification. A impureza não vem só, como dizia, por tomar substâncias ilícitas ou, Impurity does not come only ou cometer imoralidades sexuais, for consuming, mas vem também por aquilo que nós tudo absorvemos que não são nutrientes que agradam a Deus. but anything that does not please God. Claro que essas também são graves, These things are also mas às vezes não damos importância às pequenas. big things can cause, E muitas vezes as coisas pequenas se transformam em coisas grandes. but we have to be careful also with small A things. limpeza do Espírito vem pela santificação So the e a santificação pelo arrependimento. cleansing of the Sem spirit, arrependimento não há convicção. the cleaning of the santificação, spirit perdoar. comes through sanctification. Quando verdadeiramente nos arrependemos, When we are truly reconhecemos aquilo que fizemos e que não estava correto aos olhos de Deus. when we truly repent, Pode estar correto aos olhos do mundo, mas nós não vivemos como os do mundo. Não só porque lemos a Bíblia, mas porque a Bíblia prática é a nossa vida. when we truly repent, we are able then to come before God, and God will be able to do His work in our lives. E como vem o arrependimento e não remorso, porque muitas vezes temos remorso. Remorso é algo que comemos a cabeça, fiz mal, mas não há verdadeiramente remorso em português, não é um arrependimento, é algo que a pessoa se condena, mas não há, amanhã volta a fazer.
Pesa na consciência. That bad feeling that you have, you feel guilty, but not really repenting. Então eu vou dizer em inglês, remorsi. Regret. Yeah, regret. Glória a Deus. Há gente que pensa que estar cheio ou ser cheio do Espírito Santo é algo misterioso, exótico ou esotérmico. So some people think to be filled with the Holy Spirit, Nada mais errado. Nada mais equivocado. Errado. Nada que está... Nada... Não, cheio do Espírito Santo não é ser exótico. Ok. okay. Some people think to be filled with the Holy Spirit is to be exotic. Podem chamar o 112 quando acabar isto, vamos os dois. Há um aplauso para Jesus, amém? Glória a Deus. Ser cheios do Espírito Santo de Deus para manter o edifício. Be filled with the Holy Spirit. É ser cheio do Espírito Santo ou estar cheio do Espírito é ter a vida de Cristo em nós. So to be filled with the Holy Spirit is to have Christ. E vivendo para o Senhor e servindo para o Senhor. Living our lives for Him. Eu para adiantar, vou adiantar um pouco por causa da hora, não é? Também. Eu disse, não é preciso fazer grandes coisas para estar cheio do Espírito Santo. We don't need to do big things to be filled with the Holy Spirit. É preciso estar disponível para Deus. What is needed is to be available to God. Em Atos 6, algo que eu li, Atos 6:3, não é? E algo que me impactou, Atos 6:3. Pensamos que muitas vezes, Atos 6, Chapter 6. é uma história que não é uma história, não é? É algo que me impactou, que eu estava lendo, e diz, Atos 6:3 diz, Atos 6, capítulo 6, versículo 3, escolhei, olha a condição, não é? Escolhei, irmãos, de entre vós, portanto, estavam falando dos apóstolos, não é? Então os 12, convocando os discípulos, disseram, não é razoável, aqui no 3 diz, escolhei, irmãos, de entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre este importante negócio. Mas no 1, diz, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Quer dizer que não era. Então escolhei, irmãos, de entre vós 7 homens de boa reputação, de bom nome, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, também Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Prosélito de Antioquia. E apresentaram estes homens aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E de onde vou? De onde vou, sabes, para que foram escolhidos cheios do Espírito Santo, para uma tarefa tão simples. Escolhidos, cheios do Espírito Santo, e é necessário muitas vezes que parece que se não há um título, um posto na igreja para fazermos determinadas tarefas. Estes homens cheios do Espírito Santo para repartir alimentos, para estar a trabalhar na despensa ou numa área de armazenamento, quer dizer, o básico. Quer dizer, para repartir o básico foram chamados homens cheios do Espírito Santo. We see this passage here in the book of Acts, chapter 6, from verse 1 on, talking about these brothers that were chosen to do a very specific work. Porque muitas vezes quando fazemos umas tarefas que não são bem aquelas eclesiásticas, ou aquelas a que achamos, parece que já a coisa não vai. The work they had to do here was to serve, to distribute food. E repetindo, os apóstolos escolheram os primeiros diáconos, a sua função não parecia ser grande coisa, So sometimes it doesn't look like mas a sua função era assegurar a a distribuição good job,
justa dos alimentos It was not something that e was servir às mesas. showing up. Às vezes as pequenas tarefas ou as pequenas coisas que fazemos para o Senhor, se o fazemos para o Senhor, Sometimes it's a small, nos alegra o espírito. it looks like it's a small job. E em that todas you're devemos called to estar do. agradecidos, cheios do Espírito Santo, sabedoria, condição para uma coisa tão básica. But the main thing here is to have this willingness Meditemos of heart to nisto serve. e pensemos. Cheios do Espírito Santo são pessoas que refletem a Cristo, são luz e sal To para be este filled mundo. with the Holy Spirit will show this characteristic of being salt and light. Cheios do Espírito são pessoas de compromisso diário. To be filled with the Holy Spirit is Para will isso show that necessitamos de you are a manter o person who edifício is committed to God daily. antes de chegar a escombro, ou de chegar à destruição, ou por uma má manutenção. Mantenimento do So edifício. we have to work on that way so that we'll be able to stand before God. Cheios do Espírito são pessoas de compromisso diário. Filled with the Holy Spirit 7 dias por semana, is to be committed to God in daily 24 basis. horas por dia, 7 days a week, 24 dormindo, hours a acordado. day, Sunday. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. This is the gospel of the Não o Evangelho intermitente como os semáforos. not like Agora the hoje traffic lights, but you gotta shine all the time. Hoje estou super animado, então glória a Deus para tudo. Today I'm feeling good, so praise the Lord. Hoje, porque não sei quem me disseram algo, glória a Deus para tudo. But today I'm not. Mas a coisa no outro dia já não vai como me gostaria a minha carne. The next day is not exactly as I Já nem bom dia expected. damos muitas vezes aos irmãos. I'm even not able to give good morning to someone. Uma vida de compromisso e de entrega, uma vida de compromisso e de entrega, A life of commitment consagração, seriedade, transparência, and consecration to God. santidade e vitalidade no espírito. Sanctifying and willing to serve God. E diz comigo, e a igreja diz comigo, não somos, We are nem queremos ser cristãos em part-time. Somos a full-time. We are not and Full we time. don't wanna be Falei speaking English. Glória a Deus, não em part-time. Não podemos ser filhos de Deus em part-time. We cannot be children of God A part-time, full-time. but full-time. 7 à semana, 24 ao dia. Pô, mas nem tu fazes isso, Fernando. Claro, mas nós temos que nos colocar nessa disposição. We have to be E estar all the time disponíveis. willing to be available to the Lord at all times. Amém? Amen. As coisas más são sempre, isto é um pensamento, não é, que eu estava aí escrevendo, não é? E as coisas más são sempre mais resistentes que as boas. The bad things always seems to be more resistant than Se good vermos things. as baratas, as moscas, todas essas coisas que são assim meio repugnantes, All elas continuam a existir, não é? these things that we Tem uma resistência. grows like cockroaches and A mala erva, flies. a erva má que existe no meio do campo, do meio do trigo. The weed that No joio. grows with the O trigo se madura, se vai e elas continuam aí. As flores se murcham, né? Às vezes vemos aí nas roseiras e as flores e as ervas sempre contêm ervas más. Quer dizer, o que é que quero te dizer nesta manhã, igreja? Que as coisas más sempre são mais resistentes que as boas. what I want to tell is that bad things Por isso há que always conservar as resist. coisas boas. E para podermos conservar as coisas We have boas to conserve, we have que Deus nos dá to maintain the good things para a manutenção do edifício, so that the buildings will be edified. necessitamos estar cheios do Espírito Santo For that to happen, e esvaziar-nos to be filled with the Holy diariamente. Spirit, we need to be empty, to empty ourselves.
cultivando as coisas do Espírito em nossas We have vidas, to cultivate the things of the Holy Spirit, buscando cada dia as coisas de em cima. searching every day for E chegaremos ao final do dia e estamos muito longe de agradar ao Senhor. searching every day to please God. Mas não é desculpa para não estarmos disponíveis cada dia para fazer a sua vontade, Not morrendo a nós próprios. not giving excuses, not to be because we are not willing or Não being available to permitindo God. que ressuscite o velho homem, mas sim que ressuscite cada dia em nós Jesus Cristo. Let's not allow Que Ele é a vida the old nature come back e a vida em abundância para nos trazer a riqueza, prosperidade para a própria vida que nós but necessitamos. let's be open to God, to the Lord, so that He'll be guiding us. Enchei-vos do Espírito, diz o Senhor. Be filled with the Holy Spirit. Pedi à igreja que se colocasse em pé, I'd like to stand up. chamava ao grupo de música. E não sei se há ou se há um louvor que diz esvaziemo-nos, não é? Esvazia. Bom, eu no louvor não sei. Por isso, se for por louvar e cantar, bem, por louvar e cantar, seguramente que irei ao céu. Não, mas pela forma de cantar e louvar que irei, não é? Por isso, se fosse pela forma como canto, o Senhor dizia, olha, tu... Mas o importante é que a nossa vida diária seja uma constante adoração, de louvor, honrar e glorificar ao Senhor. The most important thing is that our lives will be honoring God, giving Him praises, Morrendo-nos, morrendo as a we nós die próprios every day for e enterrando o velho homem ourselves and e vivificando o burning Espírito. the old nature. O Senhor vos abençoe. May God bless you. Um aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Um aplauso para... Pastor.